Olá, até aqui vimos quem Jesus é e como nós entramos no seu reino. Agora vamos nos surpreender no capítulo 4 com o tipo de pessoa que Jesus aborda para entrar no seu reino e entender que se entra no reino de Deus não pelo que somos, mas pelo que Deus é. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Jacó era patriarca da história judaica. Ele foi filho de Isaque e neto de Abraão. Seus 12 filhos deram origem e nome às tribos de Israel. Um de seus filhos era José, a quem Jacó deu de presente a famosa túnica multicolorida, com a qual José se esbanjava e o que enfezou seus irmãos, que deram uma surra e o abandonaram para morrer num buraco no deserto. Sabemos como Deus usou e abençoou José para preparar a emergente nação de Israel depois deste mal, e outros que aconteceram depois de José ter sido resgatado do buraco no meio do deserto. O poço nominado neste capítulo 4, que leva o nome de José, é onde acontece a história. Era uma localidade chave na terra prometida de Deus para os judeus. É local que permaneceu em evidência e é muito visitado até os dias de hoje. A região da Samaria ficava no extremo norte de Israel. Foi capturada pelos assírios, os quais intencionalmente se miscigenavam com as outras nações e crenças por meio do casamento. Por esta razão, os samaritanos eram totalmente menosprezados pelos judeus, porque não eram judeus puros. A eles não era permitido adorar no templo de Jerusalém. Continuemos no versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus está oferecendo para esta mulher o dom de Deus. E este dom é a água viva. O que é água viva? Jesus está usando a água como símbolo da vida que depende dela. É a imagem da vida espiritual que ele oferece. A vida eterna que só o Messias pode oferecer, a qual todos os judeus buscavam nas Escrituras, como João nos dirá mais tarde, no capítulo 5, versículo 39. Mas prosseguindo no versículo 11, aqui no capítulo 4. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O poço de Jacó apenas mata a sede temporariamente, não dá satisfação que dure. Em vez disto, a água que recebemos de Jesus dá vida eterna, vida que mata a sede e que satisfaz para sempre. Jesus veio hidratar espiritualmente. A água que ele dá vai matar nossa sede espiritual para sempre. Assim como a água é necessária para a vida no corpo, a água espiritual de Cristo é fundamental para a vida. A água espiritual é uma figura do Espírito Santo, o dom de Deus para nós. Deus satisfaz nossa necessidade mais profunda, o perdão. Deus vem se estabelecer em nós e para tornar-se fonte de vida em abundância em nós. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido.
O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vamos parar para pensar um momentinho nos últimos 2 personagens com os quais Jesus tinha conversado, bem diversos entre si. Imagine que estivessem num ringue de boxe, com tudo necessário para uma confrontação espiritual. No canto azul, o todo-poderoso religioso da cabeça aos pés, Nicodemos, de João capítulo 3, o mestre em Israel, a quem mesmo assim Jesus disse que precisava nascer de novo. E no canto vermelho, uma não-judia, uma samaritana, nada menos que uma mulher, que naquela época que teve relação com 5 homens. De um lado, o senhor direitinho, faço tudo certo, sou bem religioso, mas eu não tenho certeza se é o suficiente. E de outro lado, eu tentei de tudo, sexo, drogas e rock and roll, mas simplesmente não consigo ter nenhuma satisfação. Não existe esperança para mim. Eu já errei demais da conta. Ao abordar esta mulher, Jesus mostra que veio para trazer para o mundo toda esta oferta de cidadania no reino de Deus, ignorando privilégios estereotipados com relação à raça, gênero, religião, moralidade, nível, atividade econômica, social, cultural ou religiosa. Em contraste com o comportamento esnobe dos religiosos judeus, puros, cumpridores da lei, nós vemos Deus dando a si mesmo para os socialmente excluídos. A ênfase desta passagem e de toda a narrativa bíblica está contida naquele resumo em João 3, 16, 17, que vimos no episódio anterior. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio para morrer por nós, para que não precisássemos enfrentar o julgamento de Deus pelos nossos pecados, independentemente de quem nós somos ou de quanto nós vivemos no pecado até hoje. Sua morte nos propicia o relacionamento com Deus que precisamos através do Espírito Santo, a água de vida eterna. Para poder chegar nesta água é preciso ter consciência e arrependimento do orgulho e filosofia de vida centrada em si mesmo. Independentemente se a sua liturgia pessoal for de natureza religiosa, moral ou carnal. Aceite esta água e mate a sua sede para sempre. Deus te abençoe.